Olá, queridos irmãos, tudo bem? Irmãos da Estaca Artigas Quaraí, eu venho até vocês nesse dia santo, nesse dia sagrado, hoje é domingo, para falar para vocês um pouquinho sobre casamento eterno. Como tem diferença, né, de um casamento para um casamento eterno. Um casamento eterno pode nos levar junto com o nosso cônjuge para depois dessa vida, para a presença de Deus. Um casamento, ele não tem essa capacidade, mas o casamento eterno, sim. E nós estamos muito preocupados na Estaca com os casamentos, com os matrimônios, nós estamos preocupados com os relacionamentos eternos na Estaca. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre esse assunto, casamento, matrimônio. Então eu quero mostrar para vocês dois padrões aqui, um que não funciona e que eu tenho visto muito, e o outro padrão que funciona, que a gente vê menos. Então eu queria mostrar para vocês o que acontece. Então eu coloquei aqui o homem, a mulher e o homem em um casamento, em um matrimônio. Então o que acontece? Vamos pegar o exemplo da mulher aqui. A mulher em um casamento, ela tem pontos positivos e pontos negativos. Todas as mulheres em um casamento têm pontos positivos e pontos negativos. E os homens, a mesma coisa. Todos os homens em um casamento, eles têm os seus pontos positivos também e seus pontos negativos também. Não tem nenhum homem em um casamento que ele não tenha os pontos negativos, os positivos e os pontos negativos. Todos os homens, sem exceções, têm essas duas coisas aqui, assim como a mulher. A mulher em um casamento, ela também tem os seus pontos positivos e também tem seus pontos negativos. E o que acontece? Primeiro, o padrão que não funciona. A mulher, ela concentra nos seus pontos positivos e nos pontos negativos dele. Esse padrão aqui não funciona. E ele se concentra nos pontos positivos dele e nos pontos negativos dela. Esse padrão aqui não vai funcionar. Esse é o padrão de casamento que não funciona. Ele até pode funcionar por um tempo, mas em algum momento o casamento, o matrimônio, nesse padrão aqui, onde a mulher se concentra nos pontos negativos dele e ele se concentra nos pontos negativos dela, não vai funcionar. O casal que está com esse padrão aqui não é o padrão do Senhor. O Senhor, ele não se concentra nos pontos negativos um do outro. Ele se concentra nos pontos positivos. Então, como que é o padrão que vai funcionar? Esse padrão aqui não funciona. Agora eu vou explicar um pouquinho mais de acordo com o presidente Benson. O presidente Benson vai explicar para nós. Então, a mulher, ela tem que se concentrar nos pontos positivos dele e tem que se concentrar nos pontos negativos dela. Por que assim? Porque ela consegue ver coisas boas nele, apesar que ele tem pontos negativos. E ela se concentra nos seus pontos negativos para transformar em pontos positivos, certo? E ele, a mesma coisa, ele tem que se concentrar nos pontos positivos dela e se concentrar nos pontos positivos negativos dele, justamente para transformar os seus pontos negativos em pontos positivos. Esse é o padrão do Senhor. Os casamentos, os matrimônios que estão nesse padrão aqui, eles são muito mais felizes e eles conseguem chegar na eternidade. Esse é o padrão do Senhor, onde a pessoa se concentra nos pontos positivos do outro e o outro se concentra nos seus pontos positivos também.
e cada um se concentra nos seus pontos negativos, justamente para transformar eles em algo positivo na vida, tá bom? Pessoal, isso aqui é um desafio. Eu sei que não é fácil. A mulher, para se concentrar nos pontos positivos do homem, ela tem que fazer força, ela tem que fazer um esforço, ela tem que se esforçar, ela tem que fazer muita força. E a mesma coisa o homem só vai se concentrar nos pontos positivos dela fazendo força, porque o homem sabe dos pontos negativos da mulher e a mulher sabe dos pontos negativos do homem, mas a gente não pode concentrar nos pontos negativos do outro, nós temos que nos concentrar no ponto positivo. A mesma coisa o homem, ele só vai conseguir concentrar nos pontos positivos dela se fizer força, se esforçar. Ou seja, quem consegue viver nesse padrão aqui, se concentrando nos pontos positivos do outro e nos seus pontos negativos, é forte por dentro. Isso é sinônimo de força. Sabe por quê, pessoal? Porque, por exemplo, a mulher sabe dos pontos negativos do homem, mas ela decide focar nos positivos. Ninguém faz isso sem fazer força, porque é muito fácil, pessoal, de concentrar nos pontos negativos do outro. E a mesma coisa o homem que consegue fazer essa força e concentrar nos pontos positivos da mulher, quer dizer que tem força dentro dele porque ele conseguiu fazer isso, apesar de estar vendo os pontos negativos dela. Esse é o padrão do Senhor. Esse é o padrão aonde os casamentos, os matrimônios conseguem ir longe para a eternidade. Esses são os casamentos felizes. Agora eu queria mostrar para vocês aqui. Então aqui no livro O Casamento Eterno, o presidente Benson fala a definição dada por Deus do orgulho. Então olha só o que ele diz: muitos de nós consideramos o orgulho egocêntrico, convencimento, jactância, arrogância ou soberba. Tudo isso faz parte do pecado do orgulho, mas continua faltando a essência do orgulho, continua faltando o cerne do orgulho. Então olha só, pessoal, o orgulho é muitas coisas, mas tem um cerne, ou seja, tem um centro. O orgulho ele tem um núcleo. E ele diz aqui: o cerne do orgulho é a inimizade. Por isso que nós não podemos concentrar nos pontos negativos um do outro, porque vai gerar inimizade. Quando a mulher se concentra nos pontos negativos do homem e quando o homem se concentra nos pontos negativos da mulher, gera inimizade, que é o cerne do orgulho. E olha só o que ele fala aqui: o cerne do orgulho é a inimizade para com Deus e para com o próximo. Inimizade quer dizer ódio, hostilidade ou oposição. É o poder pelo qual Satanás deseja reinar sobre nós. Então as pessoas que estão concentrando nos pontos negativos, a mulher no homem da mulher, está gerando inimizade. Isso quer dizer que Satanás está reinando nesse matrimônio. Satanás está reinando nesse casamento. Se a mulher concentra nos pontos negativos, se o homem concentra nos pontos negativos dela, é Satanás que está reinando, porque tem o cerne do orgulho, tem a essência do orgulho, que é a inimizade. Concentrar nos pontos negativos do outro gera inimizade, gera separação. Por isso que a gente tem que fazer um esforço para se concentrar nos pontos positivos do outro, e cada um concentra nos seus pontos negativos para transformar em pontos positivos. Ele diz aqui: um pecado maldito, o orgulho. O orgulho é um pecado que literalmente nos amaldiçoa. Ele limita ou impede o progresso.
Pessoal, aquele outro padrão ali, onde a mulher se concentra no negativo, o homem se concentra no negativo, gera inimizade, que é o cerne do orgulho, e o orgulho limita o progresso, impede o progresso. Por isso que os matrimônios vão até logo ali, porque tem inimizade, porque tem orgulho. É como se fosse uma parede, limita as coisas. O orgulho é um pecado que literalmente nos amaldiçoa. Ele limita ou impede o nosso progresso. O orgulho não se deixa ensinar. Tá bom, irmãos? O orgulho, a pessoa que tem orgulho, ela não se deixa ensinar. Ela não se deixa aprender. Isso é um sinal do orgulho também. Não muda de ideia para aceitar verdades que pode fazê-lo implicaria em admitir seu erro. Não muda de ideia para aceitar verdades, porque fazê-lo implicaria em admitir seu erro. A pessoa que não admite os seus erros, a pessoa que não consegue ver os seus pontos negativos, a pessoa que não consegue concentrar nos seus próprios erros, é porque ela é orgulhosa, porque ela não vai admitir isso nunca, porque ela tem dificuldade para mudar, ela tem dificuldade para aceitar a mudança. Isso é orgulho. O que mais que ele fala aqui? Ele diz aqui que nós devemos decidir ser humildes. Deus deseja um povo humilde. Olha só qual é o desejo do Senhor. O desejo do Senhor é que seu povo seja humilde. Podemos escolher ser humildes ou podemos ser compelidos à humildade. A alma disse: benditos são os que se humilham sem serem compelidos a ser humildes. Então é muito melhor, pessoal, a pessoa se deixar aprender, reconhecer os seus erros, concentrar nos seus erros e aprender e mudar e ser humilde por opção, do que alguém convidar ela a ser humilde. Sejamos humildes por opção. Podemos ser humildes voluntariamente, vencendo a inimizade para com nossos irmãos, estimando-os como a nós próprios e alcançando-os até onde estamos ou mais alto ainda. Sejamos humildes, reconhecendo as nossas debilidades. Nós olhamos para as nossas fraquezas, para os demais a gente olha os pontos positivos. Então olha só o que a gente aprendeu aqui, que o orgulho gera inimizade, olhar para os defeitos das outras pessoas vai gerar inimizade, e é o cerne do orgulho, é a essência do orgulho, e o orgulho é uma maldição. Os casamentos que estão concentrados nos pontos negativos do outro são casamentos amaldiçoados, e nós temos que tirar essa maldição do nosso casamento. Como que a gente faz isso? Mudando, aceitando essa mudança, fazendo esforço para concentrar nos pontos positivos. Irmãos, é muito mais fácil, é muito melhor. Mais fácil não é, mas é muito melhor. Até o profeta disse naquela oração que ele fez, naquela mensagem de cura sobre gratidão, ele disse: é muito melhor a gente falar sobre os nossos pontos positivos do que os nossos pontos negativos. Irmãos, nós temos que pensar o seguinte: quando a gente está falando do ponto negativo da nossa companheira, do nosso companheiro, nós estamos amaldiçoando o nosso casamento. Mas presidente, para mim é difícil ver os pontos positivos, porque eu vejo também os pontos negativos deles. Mas é assim em todas as relações. O matrimônio, o casamento, ele foi feito assim. O Senhor colocou a outra pessoa aí do nosso lado, com pontos positivos e pontos negativos, para a gente tomar as melhores decisões, para a gente fazer esforço e mostrar para o Senhor que eu tenho essa força dentro de mim e eu consigo ver os pontos positivos. Pessoal, tem gente que diz que tem homens que não têm pontos positivos. Tem mulheres que diz que tem homens que diz que as mulheres não têm pontos positivos. Existem homens que dizem que as mulheres não têm pontos positivos
E existem mulheres que dizem que os homens não têm pontos positivos. Tem, irmãos. Tem. Todas as mulheres têm pontos positivos. Todos os homens têm pontos positivos. Mas tem os negativos também. Todos, sem exceções. Sem exceção. Só que a mulher ela tem que fazer um esforço para buscar esses pontos positivos. Ah, presidente, mas o meu marido não tem pontos positivos. Tem que se esforçar. Faça um esforço. Eu tenho certeza que ele tem pontos positivos, sim. E o homem pode me dizer, ah, presidente, mas a minha esposa não tem pontos positivos. Tem sim. Só fazer esforço que os pontos positivos dela vão aparecer. Quando a gente pensa que não é assim, nosso casamento está amaldiçoado, porque tem inimizade, porque a gente está concentrando nos pontos negativos, que é a essência do orgulho, é o cerne do orgulho. Gostaria de convidar todos os matrimônios da Estaca, pelas chaves que me foram conferidas, para a gente fazer esse esforço de concentrar nos pontos positivos dele e nos pontos positivos dela. E nos nossos pontos negativos, fazer o nosso matrimônio no padrão do Senhor. O padrão do Senhor se concentra nos pontos positivos, nas qualidades, nas coisas boas da outra pessoa, não nos pontos negativos. Presto um testemunho para vocês que se nós conseguirmos nos esforçar para nos concentrar nos pontos positivos do outro, o nosso matrimônio eterno, ele vai nos levar para a presença do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.